Olá, seja muito bem-vindo a mais um Projeto Elétrico na Prática. Estamos aqui no episódio 43 e hoje vai ser um episódio especial que eu vou dar uma aula completa, detalhada, aprofundada sobre laudos de SPDA industriais, né? Você vai aprender hoje aqui tudo o que você precisa saber para emitir um laudo de SPDA industrial. Então veja que nós vamos entrar aqui no detalhe, vai servir também como uma revisão geral do assunto de SPDA, porque afinal não tem como falar só de SPDA industrial e não se aplicar também, né, para laudos de SPDA de edificações residenciais e comerciais, né? Então vamos parar de falatório, porque hoje aqui vai ser muito conteúdo, papel e caneta na mão, que a aula já vai começar. Muito bem-vindo ao Projeto Elétrico na Prática. Bom, então deixa eu te mostrar o que é que nós vamos ver na aula de hoje. Nós vamos falar de documentação, de inspeção visual, também de medições e, por último, acho que vai dar tempo a gente falar ainda sobre isso aqui nessa aula, quanto cobrar por um laudo de SPDA industrial. Então a aula de hoje tem muito assunto aqui para você aprender, para você colocar em prática. Então vamos começar aqui o conteúdo. O laudo SPDA industrial, você precisa ter em mente sempre 3 pilares quando se fala de laudo de SPDA. Não só de indústria, mas também de edificações prediais, né? De edifícios, de edificações residenciais e de edificações comerciais. Você sempre precisa ter esses 3 pilares em mente. Quais são esses 3 pilares? Justamente esses 3 tópicos aqui que eu separei para a gente conversar hoje aqui. Documentação, inspeção visual e medições. Sempre você vai estar olhando por essa ótica desses 3 pilares. Não deixe nenhum desses 3 pilares aí passar despercebido, tá? Qualquer laudo de SPDA que você for fazer, você precisa estar lembrando desses 3 pilares aqui. Então eu vou explorar um por um aqui contigo para você ter bem em mente aí essa teoria e depois a gente vai ver também o modelo de SPDA industrial na prática, né? Como sempre, projeto elétrico na prática, você sempre vai ter aqui conteúdo prático de valor para o seu dia a dia, né? Então aqui no final da aula eu vou te mostrar um laudo de SPDA industrial completo. Então, tratando aqui de documentação, o que você tem que se preocupar com relação à documentação? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais claro aqui para a gente. Documentação. Então, tudo que eu falar aqui está baseado na norma NBR 5419, versão 2015. Todos esses itens, todas essas recomendações estão baseadas nessa norma, especificamente na parte 3, tá? São 4 partes essa norma. Na parte 3 é a que detalha um pouco mais sobre inspeções. Então, na parte de documentação, o que você vai ter que ver? Primeiro ponto, existe uma análise de risco, já está feita, já consta no memorial descritivo, no memorial de cálculo, juntamente com uma RT de um engenheiro responsável. Já consta isso lá com seu cliente? Já existe uma análise de risco? Primeira pergunta que você tem que fazer com relação à documentação. Por quê? Porque você precisa basear o seu laudo em um projeto existente. Você precisa analisar a edificação à luz da norma e à luz de um projeto existente. Se não houver projeto, você vai se basear em quê? Né? Então você precisa ter uma análise crítica em cima do projeto e também em cima da edificação, na realidade que a edificação consta hoje. E o primeiro ponto ao se falar de projeto de SPDA, de laudo de SPDA, para falar de um SPDA de qualquer edificação, seja ela industrial ou predial, é uma análise de risco. É o primeiro passo. Né? Então você tem que perguntar, tem uma análise de risco? Se não tem, já é um ponto a você se preocupar e conversar com o seu cliente. Mas eu vou já falar sobre isso. Outro ponto que você tem que se perguntar com relação à documentação. Existem desenhos? Existe um projeto detalhado? Existe um desenho em AutoCAD, em DWG ou no Revit? Ou então pelo menos à mão, impresso, todo amarelado já, de tão velho que é? Existe esse desenho? Se existir, ótimo. Se não existir, você também tem um problema em mãos, que eu vou já falar um pouquinho sobre isso. Terceiro ponto, para você se preocupar com relação à documentação na hora de fazer o seu laudo é:
existe um histórico. E que histórico é esse? É um histórico de medições da resistência de aterramento. Se for um SPDA estrutural, né, utilizando aí de descidas naturais, né, utilizando as ferragens da armadura do concreto como descida. Se for esse tipo de SPDA, existe um histórico dessas medições de continuidade? Por quê? Porque esses 3 itens aqui, pessoal, esses 3 itens estão declarados na NBR 5419 como essenciais para uma manutenção da SPDA. E o laudo nada mais é do que um documento que vai formalizar essa manutenção da SPDA. Né? Um documento que vai startar o processo de manutenção, vai ver se precisa melhorar alguma coisa, vai ver se precisa executar alguma coisa, algum reparo. Né? Então é manutenção. Querendo ou não, o laudo é uma manutenção. É o início de uma manutenção. Então, quando se trata de manutenção, você precisa ter documentação. É obrigatório que o cliente tenha em mãos. E esses 2 primeiros itens aqui trata-se, então, de um projeto. O projeto da SPDA. O cliente tem que ter o projeto. Né? Sem o projeto, você não tem como fazer um laudo. Eu vou já falar um pouquinho mais sobre isso. E sem o histórico? Será que se eu não tiver o histórico, é um item muito grave? Não, não é tão grave. Você só não vai ter condições de dar uma avaliação do progresso, né? Da tendência que a SPDA que está se evoluindo ao longo do tempo. Se já está numa idade de fim de vida útil, ou se está numa idade ainda de início de vida útil, você não vai ter essa condição de avaliar, porque você está chegando, caindo de paraquedas e fazendo a sua primeira análise, entre aspas, a primeira análise. Quando você tem um histórico, você pode comparar como é que está vindo aí historicamente a medição da resistência de aterramento. Será que esse eletrodo está continuando eficaz? Ou será que ele está se desgastando? Né? Então, para isso serve o histórico. Se você não tiver, não é tão bom assim, mas você pode fazer um laudo. Agora, por exemplo, agora vem aqui os e se's, né? Sempre tem um monte de pergunta, e se isso, e se aquilo, e se aquilo. Então, vamos lá. E se eu encontrar aqui o meu cliente em um prédio velho? O que é que eu faço? Será que eu chego lá, o prédio foi de 1975? Ele precisa ter um projeto com norma totalmente adequado à norma vigente, a norma de 2015? Se o prédio foi construído em 1975, e aí? O que é que eu faço? Prédio velho, regra simples, tá? Decora. Prédio velho, norma velha. Se o prédio foi executado de acordo com as normas vigentes da sua época, você não pode hoje obrigar essa edificação a se adequar para uma norma vigente, ok? Agora, grande parênteses aqui. Ah, mas você falou que nunca precisa adequar. Não, não é isso. É o seguinte, prédio velho pode permanecer com suas instalações de acordo com a norma antiga, na época que ele foi executado, projetado, mas tem um grande mais. Prédio velho com alterações, agora a história muda completamente de figura. Olha, é um prédio velho, mas um dia desses chegaram lá e colocaram um sistema de geração fotovoltaica. É uma mudança significativa na edificação. Você mudou a cobertura da edificação. Né? Você mudou a usina, ao prédio, à indústria, o galpão, né? O armazém, seja como for que você chame aí aquela edificação industrial, né, que é usada praticamente em todas as indústrias, né? Aquele galpão, né, aquela estrutura metálica, alto, com o pé direito bem alto, né, cobertura metálica, você sabe o que é. Então, chegaram lá e colocaram uma geração fotovoltaica. O projeto original não tinha, e agora colocaram um monte de painel fotovoltaico lá em cima. Isso é uma mudança significativa, tá? Outra mudança significativa, uma alteração significativa, novas linhas de sinais. Olha, novas antenas, novas estruturas, mudou, colocou um prédio novo do lado, mudou, colocou, dividiu o prédio ali em 2, subiu mais um pavimento. Qualquer alteração, pessoal, qualquer alteração dessas aqui ou outras que você identificar, vai requerer obrigatoriamente que você faça uma adequação para a nova norma NBR 5419, tá? NBR 5419, versão 2015. Então, se houve alteração, tem que ter uma adequação. Se não houve, se o prédio está idêntico, exatamente como ele foi projetado na época, com a norma vigente da época, não é obrigatório que essa edificação, que essa indústria faça essa adequação. Cuidado com isso aqui, tá? Mas, maioria das vezes dos casos, você vai encontrar um prédio que teve alteração.
Aí você vai ter que avaliar se a alteração foi significativa e se a norma está coerente com o projeto, com a nova norma vigente, né? Se não tiver, o mesmo caso, se não tiver adequado com a norma atual, né? Houve alteração, não está adequado com a norma atual. Ou então, pior ainda, não tem projeto. Você chega lá, o cliente está pedindo um laudo de SPDA, ele tem um SPDA, você pergunta pelo projeto, o cliente diz o quê? Que projeto? Não tem projeto. Já pensou? Essa situação aí é muito ruim. Se não tem projeto, o que você vai fazer? Como é que você vai fazer um laudo de um SPDA que não foi projetado? Cuidado, cuidado, muito cuidado. Fuja dessa situação, porque provavelmente esse cliente está querendo só alguém para assinar um papel lá para ele dizer que está tudo ok. E não é isso que a gente quer fazer, de forma alguma. Se você quer fazer um laudo de um SPDA que não tem projeto, não tem laudo. Regra básica aqui, decore também, ó. Não tem projeto, não tem laudo. Não vou fazer. Primeiro faça o projeto. Me contrate, eu estou aqui. Está aqui o orçamento para fazer o projeto. Depois você executa o que eu estiver falando no projeto. Depois a gente vem fazer o laudo. Porque sem projeto não tem laudo. É igual você, por exemplo, querer levar sua esposa no pediatra. Se você não tem filho, vai fazer o que no pediatra? Primeiro tem que ter filho, para depois agendar a consulta no pediatra. Tá? Então é muito simples isso. Não tem como colocar o carro na frente dos bois. Não faça isso. Tá? Não tem projeto, não tem laudo. A conduta correta é fazer um projeto, executar o projeto e depois fazer um laudo de conformidade final. Ok? Então acho que ficou claro aqui esse primeiro assunto aqui que nós vamos falar sobre documentação. E como é que você vai registrar isso em um laudo? Para que serve toda essa conversa aqui? Você vai documentar dentro do seu laudo, primeiro item logo. Olha só, estou analisando aqui essa indústria. A indústria, por maior que ela seja, ela é dividida em subblocos, em blocos, em zonas, né? Cada zona vai ter edificações. Então, o seu laudo industrial, ele é direcionado para cada edificação. Tá? Começa daí já a questão do laudo industrial. Mas é muito grande, é uma siderúrgica, é uma termoelétrica, é uma fábrica, parece uma cidade. Não tem problema, o laudo pode ser um laudo só, um laudo único, e esse laudo vai ter que analisar, à luz da norma, à luz do projeto, cada edificação, edificação por edificação. Olha, nós estamos vendo aqui o prédio da turbina, o prédio da caldeira, a edificação da administração, o galpão da manutenção, zona por zona, edificação por edificação, você vai fazer uma análise. É esse o laudo. Não tem mistério nenhum, pessoal, para um laudo industrial. Você só precisa ver edifício por edifício, edificação por edificação. E também você precisa entender o todo, né? Como é que está essa situação. Edificações distantes uma das outras, acima aí de 15 metros, por exemplo, você não tem obrigatoriedade de conexão, de equipotencialização entre essas malhas. Já falei isso aqui no canal várias vezes, em várias aulas. Então, se são edificações muito próximas, elas estão interligadas, com certeza. Abaixo de 10 metros aí, elas estão interligadas com a conexão de equipotencialização. Então, tem uma malha para uma edificação, tem uma malha para outra edificação e essas malhas estão interligadas. Né? Mas se for muito distante, talvez não estejam interligadas. Aí a sua análise vai ser diferente. E onde é que eu vou saber disso? No projeto. Está entendendo por que tem que ter um projeto? Então, veja bem isso. O laudo de SPDA da indústria nada mais é, tamanho, pode ser o tamanho que for, nada mais é do que um laudo para cada edificação e uma análise para cada edificação. Uma análise técnica, crítica, para cada edificação. Ok? E aí você tem que documentar. Por exemplo, cheguei aqui na planta, tem projeto? Tem. Então você vai documentar no seu projeto. Olha, edificação tal, galpão de manutenção mecânica, por exemplo. Esse galpão tem projeto? Tem. Então você escreve no laudo. Projeto atual, projeto atualizado, de acordo com a norma vigente. Tem análise de risco? Tem análise de risco. Tem desenhos? Tem desenhos. Tem um histórico? Tem um histórico. Então você confirma tudo isso lá no seu laudo. E o que não tiver, você também documenta, tá? Documenta, olha, edificação aqui do galpão da manutenção.
Não tem análise de risco, não foi fornecido, não foi encontrado, não existe, né? Você tem que documentar. Mas existe desenho, e não existe histórico, existe o projeto, existe a análise de risco, existe os desenhos, mas não existe histórico, não foi fornecido histórico. Tá? Então isso tudo vai estar no seu laudo. Né? Não é para você pensar, olhar, pedir, né? Tem projeto? Não, não tem. E aí pronto. Ah, tem o histórico, tem desenho? Não tem. Ah, então você esquece e nem fala isso no seu laudo. Não, não pode, tá? Tudo que você verificar, você precisa registrar no seu laudo. E mais para frente a gente vai ver como é que isso fica registrado no seu laudo, ok? Então, temos aí a parte de documentação bem explicada. Vou fechar aqui essas abazinhas aqui para a gente então prosseguir para o próximo item, inspeção visual. Ok, vamos falar agora então de inspeção visual. O que é que eu tenho que ver, o que é que eu tenho que me preocupar com relação à inspeção visual? O segundo pilar do laudo de SPDA industrial e também predial. Tá? O que você tem que ver? Bom, em primeiro lugar, 3 partes. Por que 3 partes? Porque o SPDA é dividido em 3 partes. Então você tem que fazer inspeção visual de tudo. É muito fácil decorar tudo. Inspeção visual você tem que fazer de tudo. Subsistema de captação, parte superior da SPDA, você tem que verificar. Subsistema de descidas, tem que ser verificado. E subsistema de aterramento, você tem que verificar também. Então eu vou te falar agora o que é que você vai estar procurando identificar, inspecionar dentro de cada subsistema desse aqui. E lembrando que cada coisa, cada item, cada conformidade ou não conformidade que você verificar, você tem que registrar isso no seu laudo. Então vamos começar aqui pelo subsistema de captação. O que você tem que ver? Pontos de corrosão, pontos de rompimento ou então deslocamento. Como assim deslocamento? Olha só, subsistema de captação, né, fica lá na coberta, né, na edificação. Lá na indústria, por exemplo, você tem um galpão, você tem uma torre, uma edificação metálica. Né? Às vezes a captação pode ser natural, então é a própria cobertura dessa estrutura, ou então são as pontas lá em cima, nessa edificação bem comum na indústria, né? toda de metal, toda metálica, né? E você tem alguns elementos lá que servem como captores naturais. Natural ou não, você tem que ver se esses elementos estão no local planejados, de acordo com o projeto, se eles permanecem lá. Muitas vezes você está lá, algum funcionário está lá, desatento, bate num captor, derruba um captor, né, desconecta, né, rompimento, desconecta um cabo que está conectado lá no captor. Isso pode acontecer. Né? Ou então, com a passagem do tempo, os elementos podem estar em corrosão, em processo de corrosão avançado. Né? Corrosão avançado vai quebrar esse condutor, vai quebrar esse captor. Né? Então você tem que ver tudo isso. Né? Se está de acordo com o projeto, o local, as rotas desses condutores, se tem algo rompido, se tem algo em corrosão avançada. Qualquer um desses itens, se você encontrar algum problema, você documenta, tira foto e registra a não conformidade. Escreve no seu laudo qual é a solução. Tá? Se for corrosão, você tem que recomendar substituição. Rompimento, você tem que recomendar a substituição do componente. Se for deslocamento, você tem que recomendar a reorganização dos condutores. Então, você tem que escrever lá, junto com o problema, qual é a solução desse problema. Falamos aí do sistema de captação. Agora vamos ver os subsistemas de descidas. O que você tem que se preocupar lá quando você fizer a inspeção visual das descidas? Mesma coisa, com um acréscimo. Corrosão, rompimento, deslocamento. Né? Pode ser que durante, por exemplo, uma descida isolada de condutores em barra chata, por alguma questão, um funcionário estava fazendo uma limpeza da fachada da edificação. Ou então o funcionário foi fazer uma pintura na parte externa do galpão industrial. E aí ele mexeu lá na descida, deslocou. Você tem que saber isso, você tem que olhar de acordo com o projeto, se está ok. Né? E ainda você tem que verificar a seção adequada. Agora isso aqui é importante, tá? Seção adequada. Baseado em quê? Baseado na tabela 7, deixa eu dar um espaço aqui que ficou faltando. Tabela 7, NBR 5419, 2015, parte 3. Você vai ver na tabela 7 que dependendo do material, existe uma seção mínima adequada.
Por exemplo, se for um cabo de encordoamento de cobre, esse condutor de descida tem que ser no mínimo 50 milímetros. Pode ser que o seu cliente tenha usado um condutor de 35 milímetros. Então, como é que você verifica isso? Por exemplo, você pode usar um paquímetro, né? E ver a seção do cabo e ver se está de acordo com essa norma, com a tabela 7 da NBR 5419, ok? Então, isso aí é muito importante também você ver. Às vezes, o projeto foi executado correto, mas por algum motivo precisou de uma manutenção e o cliente fez de qualquer jeito. Você precisa pegar esses problemas e identificar no seu laudo. E como é que você identifica? Você mapeia a não conformidade, escreve a não conformidade e aí você coloca lá se é grave ou não. A gente vai já falar sobre isso também aqui, né? Vamos lá. Aqui é o mapear a não conformidade. Vamos já chegar lá. Então, subsistema de descidas, verifique corrosão, rompimento, deslocamento e seção se está adequado, ok? Vamos ver agora o subsistema de aterramento. Aqui entra uma pequena diferença. Como você vai analisar, né, inspecionar a parte de aterramento, você tem as suas caixas de inspeção, né? Então você tem a caixa de inspeção, às vezes você tem aquelas que ficam na parede, né, na edificação. Na indústria isso é muito mais comum do que nas edificações prediais, né, residenciais ou comerciais. Você vê muito mais frequentemente por causa dos projetos que tem mais requisitos técnicos, né? Você vê lá aquelas caixas, aqueles painéis de inspeção, tanto na parte externa, fora do piso, como também no chão você vai ver as caixas de inspeção para a malha de aterramento, tá? Então tudo isso aí já é o subsistema de aterramento. Então, principalmente nas caixas que estão no chão, caixas de inspeção da malha, você tem que ver se se tem um acúmulo de sujeira. E na indústria isso é muito comum. Dependendo da matéria-prima, se for uma siderúrgica, por exemplo, você tem aí material suspenso, coque, né? Se for uma siderúrgica, se for uma termoelétrica, se for a carvão, você tem muito carvão lá sendo transportado, carvão mineral. Então, se for uma malharia, você pode encontrar lã suspensa em toda a fábrica, né? Então, quando você abre a caixa de inspeção, está sujo, muito sujo, cheio de carvão, cheio de lã, cheio de ração, se for uma fábrica de ração, enfim, né? Qualquer matéria-prima que tiver nessa fábrica, nessa indústria, ela pode se acumular nesses locais. E não é bom porque vai estimular a corrosão, vai tirar um pouco o efeito dessa malha de aterramento. Então isso aí é uma não conformidade, tá? Então é o que? Você precisa registrar, solicitar a limpeza das caixas de inspeção. Procure também por desconexões, né? Desconexão. Se você está vendo lá que o condutor, por algum motivo, rompeu, não está mais conectado na malha. E também, aqui nesse ponto, você precisa ver se está sendo respeitado, se está sendo realizado a equipotencialização. E por que aqui? Porque está sendo conectado no aterramento, né? Equipotencializar, tudo vai até o BEP, e do BEP você vai para a malha de aterramento. Ou então você pode ter um aterramento direto. Por exemplo, uma tubulação metálica, também muito comum na indústria, uma tubulação metálica ser aterrada diretamente para a malha de aterramento sem passar pelo BEP, né? Aterramento direto. Também pode ser, é provável, né? Então você vai ver se as partes metálicas estão sendo realmente equipotencializadas, se estão indo até o BEP ou se estão indo diretamente para a malha de aterramento. Isso você faz na inspeção visual do subsistema de aterramento. Se você encontrar uma tubulação, por exemplo, de água de incêndio, que não está sendo equipotencializada e ela é metálica, então você tem que apontar isso no seu laudo também. Ok? Então nós vimos aqui o que ver, o que procurar na inspeção visual do subsistema de aterramento. Agora chegou a hora da gente mapear as não conformidades. Falei vários pontos aqui que durante a sua inspeção visual e também durante a sua documentação, sua análise da documentação, né, você tem que estar anotando suas não conformidades. Por quê? Então, como é que você vai mapear e apresentar essas não conformidades? Vou te dar uma sugestão aqui, né? Você pode fazer de qualquer forma que você achar coerente. O importante é que você passe para o cliente o senso de urgência. Tem coisa que é muito urgente, tem coisa que é muito grave e tem coisa que não é tão grave assim. Por exemplo, o cliente não tem um histórico de medições. Não é tão grave assim. Agora você chega na inspeção visual do sistema de captação e o sistema de captação está todo desconectado das descidas.
Isso é muito grave. É mesmo que nada esse SPDA nessas condições. Muito grave e muito urgente, né? Então, você tem que mapear as não conformidades e mostrar para ele, olha, isso aqui você tem que fazer hoje. Isso aqui você tem que corrigir hoje. Esse aqui você pode corrigir amanhã. Já esse aqui você pode corrigir no mês que vem. E como é que você vai fazer isso? Uma ferramenta é a matriz GUT, né? A matriz GUT é uma ferramenta de administração, de gestão de projetos, de engenharia de segurança do trabalho, né? Na verdade, é que ela é um bombril aí, serve para tudo que é área. O que é o GUT? GUT, gravidade, urgência e tendência. Cada não conformidade você pode dar um peso na gravidade, na urgência e na tendência. E depois você consegue aí multiplicar esses pesos, esses fatores, e consegue priorizar as ações mais importantes. Então você consegue mapear, tá? Ou uma outra forma mais simples de fazer é simplesmente você chamar as não conformidades em duas classes: gravidade alta ou gravidade baixa. E aí você escreve no relatório, olha, gravidade alta você tem que corrigir dentro de uma semana. Gravidade baixa você tem que corrigir dentro de 2 meses. Né? Não importa como você vai fazer, o importante é que você faça esse mapeamento. Né? Tá, e o que é grave, o que é urgente? Bom, no laudo de SPDA industrial, eu vou te mostrar aqui o que é grave. Né? O que você considera grave? Atenção, eu não consigo te falar aqui todas as situações possíveis. Não tem como te falar isso agora. Porque tudo pode acontecer, literalmente. Pode acontecer de uma nave de extraterrestre pousar em cima da fábrica do cara. Eu não tenho como saber que isso ia acontecer com o seu cliente. Então eu não consigo prever todas as possibilidades. Tá? Mas entenda, o que é grave? Qualquer coisa que interfira na mecânica do SPDA, na composição do SPDA, isso é grave. Tá? Um rompimento de um cabo, uma emenda danificada, uma descida partida, uma caixa de inspeção quebrada, uma malha de aterramento desconectada do condutor de aterramento. Isso tudo está mexendo na mecânica do SPDA. Qualquer coisa que atrapalhe o funcionamento do SPDA é grave. E o que não atrapalha o funcionamento do SPDA não é tão grave assim. Agora, mesmo que não é tão grave, pode, por causa da tendência, pode se tornar grave. Por exemplo, uma corrosão. Não é tão grave assim no estágio inicial. Ela pode ser corrigida. Agora, uma corrosão em alto grau, que você está vendo que daqui a uma semana vai romper aquele condutor, isso aí se torna grave, porque ele tem uma tendência de se agravar muito rápido. Então você veja como é que você vai colocar essas informações aí no seu laudo. Eu só estou lhe dizendo aqui, lhe dando argumentos e uma sugestão de como classificar aí as não conformidades, ok? Então ficou claro aí que você precisa fazer para mapear as não conformidades. Isso aqui também se aplica para laudos prediais, tá? Não só de indústrias. E por último aqui, eu falei de que você vai fazer inspeção visual e você vai procurar uma série de prováveis defeitos e não conformidades. Agora, de que adianta se você chegar lá, olhar, tá quebrado aqui, e aí você vai embora. Ou então você só escreve no laudo, tá quebrado o cabo, tá rompido o condutor do sistema de captação. Será que está rompido mesmo? Como é que você prova? Qual é a evidência de uma inspeção visual? Não é uma inspeção instrumentada, não tem medição, é só visual. Então como é que você registra? Muito fácil. Fotos, fotos e mais fotos. Coloquei aqui de propósito 3 vezes para você não esquecer. Tudo que você falar, você precisa colocar uma foto no seu laudo. Mesmo que seja bom. Olha, o sistema de captação é natural, ele está conforme e ele está íntegro. Não há não conformidade, está tudo bem. Coloque uma foto mesmo assim. Por quê? Porque quando tem uma não conformidade, é óbvio que você tem que colocar uma foto, né? Tá aqui, tá rompido, tira uma foto e coloca no laudo. Mas quando tá tudo bem, às vezes o pessoal esquece de colocar isso no laudo. E por que é importante? Porque naquele momento, naquela data, você viu aquele sistema e você está dizendo que está ok. E aí você tem que registrar. Porque amanhã pode acontecer algum problema. O funcionário vai lá na cobertura, derruba o SPDA, derruba o captor, rompe o condutor e vai embora, não fala para ninguém.
e aí no outro dia tem uma descarga atmosférica e queima um monte de coisa lá na sua indústria, do seu cliente. Queima uma máquina que é essencial para a produção dele. E ele vai ficar 3 meses parado por causa disso. Para quem você acha que ele vai procurar para colocar a culpa? Olha, caiu uma descarga aqui, queimou a minha máquina e um dia desse o engenheiro veio aqui e disse que o SPDA estava bom. O que foi que aconteceu? Então, a culpa é do engenheiro, né? A culpa sempre é do engenheiro, né? Então, olha só, a importância. Se você tem uma foto, você documenta. Olha, no dia que eu estive aqui, no dia que eu fiz o laudo, está aqui a evidência de que estava ok. Então, estava ok. Juridicamente, você está protegido com relação a esse laudo. Tá? Isso é muito importante. Se houver uma perícia e você tem essa documentação, você está se protegendo também. Não é só para ficar bonitinho o laudo, não, tá? É para se proteger também, tá? Então, atenção. Inspeção visual se registra por meio de fotos, tá? Então, tudo que eu falei aqui, você coloca fotos, tanto para o bom quanto para o ruim. Ok, chegou a hora então de falar das medições. Agora aqui a gente tem muita conversa para falar. Relembrando um pouquinho aí do assunto do SPDA como um todo, também predial, na indústria se aplica a mesma teoria, tá? O que a NBR 5419, versão 2015, diz? Você pode diferenciar, você deve diferenciar o SPDA isolado e o SPDA estrutural. Por quê? O isolado é aquele que você tem as descidas externas, por meio de cabo ou por meio de barra chata. O SPDA isolado, o que você tem que fazer com relação à medição? Medir o subsistema de aterramento. Você não precisa medir o subsistema de descidas. Por quê? Porque você está conseguindo visualmente ter acesso à informação de se a descida está boa ou não. Porque você está vendo, ela é uma descida externa. Tá? Ela é uma descida externa. Você está vendo o condutor, a descida. Então, nesse caso, você não precisa fazer uma inspeção instrumentada. Basta a inspeção visual. Agora, o subsistema de aterramento, não tem como. Você nunca vai ver o subsistema de aterramento por completo. Por quê? Porque ele está debaixo do chão. Então, você precisa fazer uma inspeção instrumentada. Ou seja, tem que fazer uma medição. Tá? Então, sempre tem que medir o subsistema de aterramento. Agora, o sistema de descida, a norma deixa bem claro que quando não é visível, quando não está acessível, entre aspas, né? Essa descida, é preciso verificar a continuidade da descida. E esse é o caso do SPDA estrutural. E o que é o SPDA estrutural? É aquele em que o sistema de descida utiliza a armadura interna aos pilares, né, aos pilares de concreto da edificação. Isso é estrutural. Agora, existe também um tipo de SPDA estrutural muito comum na indústria, que é aquele que a própria estrutura da edificação já é uma descida natural. Né? São o caso dos famosos estruturas metálicas, né? Galpão, estrutura metálica. A descida, aquele pilar, já é uma descida natural. E outra, na maioria das vezes, nas indústrias, em siderúrgica, termoelétrica, indústria de grande porte, você vê os galpões, eles não têm concreto nenhum em volta. Então aquilo ali é uma descida estrutural, porém está aparente. Não tem nada que impeça de você olhar e fazer uma inspeção. É aço puro, é ferro puro, né? Então aquilo ali tem continuidade, tem condução de corrente naturalmente. Não precisa você fazer uma medição de continuidade quando você tem ali, por exemplo, um pilar 100% metálico. Né? A norma deixa bem claro, olha só, deixa eu mostrar aqui para você. Subsistema de descida. A norma deixa bem claro aqui no anexo F, quando ela fala lá da medição de continuidade nas descidas. É importante analisar o projeto estrutural da edificação, visando auxiliar o ensaio das estruturas, note só, do concreto armado. Então é quando você tem aquele caso de usar aquelas ferragens dentro do concreto armado, você não tem como visualizar se está tendo continuidade, aí obrigatoriamente você tem que fazer a medição de continuidade. Agora, em casos que você consegue ver a estrutura da edificação, do galpão, estrutura 100% metálica, né? Puramente metálica, sem concreto,
você vê diretamente ali aquela estrutura de descida natural, você não está obrigado a fazer a continuidade, tá? Não precisa. Vou te mostrar um caso aqui, por exemplo, que a gente não fez a continuidade das descidas nas estruturas metálicas, eram estruturas naturais, né? SPDA descida natural, porém, como era 100% estrutura metálica, não foi necessário fazer, não é necessário fazer a medição da continuidade, tá? Já numa indústria, você também pode ter o caso de uma estrutura, uma SPDA estrutural, mas é uma estrutura que está envolto com concreto. As descidas estão embutidas no concreto. Aí, esse caso, você tem que fazer a medição. Tá? Então, vai muito de uma análise cuidadosa da edificação e também do projeto. Né? O projeto, o memorial descritivo, que vai dizer, olha, na edificação X, por exemplo, no prédio da manutenção, na oficina de manutenção elétrica, a edificação, a captação é natural pela cobertura metálica. As descidas utilizam as ferragens dos pilares em concreto armado para descida natural. Aí você tem que medir. Agora, por exemplo, um prédio, uma edificação bem comum na indústria, né, de uma caldeira, por exemplo, aquela estrutura toda já metálica, captação natural, descida natural, e as próprias fundações dessa estrutura metálica também é sistema de aterramento natural. Aí você pode fazer a medição apenas do aterramento, para garantir que está tendo uma boa resistência a aterramento. Mas não precisa fazer a medição da descida, porque ela já é naturalmente um eletrodo, né? Já é naturalmente um condutor, um bom condutor. E você está vendo direto, não está envolto em concreto. Espero que tenha ficado claro. Então, no SPDA isolado, você vai medir o subsistema de aterramento. E aqui dentro desse tópico, tem duas formas de você fazer essa medição. Muita atenção aqui. Como é que você vai verificar se o aterramento da planta industrial está coerente, está satisfatório? Você tem duas formas. A primeira, você pode fazer continuidade entre os eletrodos das edificações. Quando é que você faz isso? Quando você tem aí uma planta industrial, você tem várias edificações. Cada edificação tem o seu eletrodo de aterramento. E esse eletrodo de aterramento está conectado ao outro, da outra edificação. Por sua vez, está conectado ao outro também. Tá? Então você tem todas as edificações interconectadas, com suas infraestruturas de aterramento interconectadas. E muitas vezes você tem uma malha principal, em algum lugar da planta industrial, você tem uma malha principal na subestação de 69 kV, ou na subestação de 230 kV, você tem a malha, o eletrodo principal de aterramento, e está tudo conectado. Nesses casos, você pode fazer uma medição de aterramento, que você vai verificar a malha, a infraestrutura principal, geral, já que está tudo conectado. Você vai verificar isso, e você vê que essa medição está ok. Beleza, fiz uma medição de aterramento. E as outras edificações? Preciso medir tudo? Todos os aterramentos e todas as edificações? Não precisa, se você verificar e garantir que tem continuidade entre os eletrodos. Eu não acabei de falar que as edificações estão todas unidas, todas conectadas? Se a malha, você fez uma medição e está ok? Então, se eu garantir continuidade do primeiro prédio para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, do quarto para o quinto, quinto para o sexto, sexto para o sétimo, todos garanta a continuidade. Se está tudo conectado e a malha está ok, então todos estão ok. Esse é o princípio. Espero que você tenha entendido. Isso aí evita que você faça várias medições da malha de aterramento. E como é que você mede a continuidade? Utilizando aí um equipamento próprio, tá? Não é continuidade com multímetro. Pelo amor de Deus, não é com multímetro. É com miliohmímetro, tá? Você tem que verificar aí, ou com microímetro também, já que é uma continuidade, né? Um condutor direto. Com microímetro até seria até melhor, para pegar valores até menores, porque vai ser muito baixo, né? Você está medindo ali um condutor de cobre nu, tá? Então vai ser muito baixo, tá? Então, você usa aí o miliohmímetro ou o microímetro para fazer a medição de continuidade entre os eletrodos de aterramento. Lembrando, você tem várias edificações, né? Por exemplo, prédio da turbina, prédio da manutenção, prédio da produção, torre administrativa, várias edificações da usina. Na usina, na fábrica, né? Na indústria. Todos eles estão conectados, seus eletrodos de aterramento estão conectados. E todos eles estão conectados a uma malha principal também.
Então você mede apenas uma vez o aterramento e garante a continuidade entre todas essas edificações. Aí você tem a medição de aterramento. Ou então, você pode medir a resistência de aterramento pontualmente, né? Pontualmente também. Se você não quiser fazer esse esquema da continuidade, você pode medir a subestação. Está aqui a medição de resistência de aterramento. Deu menor do que 5. Ok. Prédio da fundição. Está aqui o eletrodo de aterramento. Vou medir para a terra, deu ok. Fui lá agora no galpão da manutenção. Medi, deu ok. Aí você vai medindo um por um. Você vai chegar na conclusão de que todos estão também satisfatórios. Tá? Isso é uma outra forma. E lembrando, para resistência de aterramento, você tem que desconectar as descidas, né? Não pode usar termômetro alicate. Não use termômetro alicate para isso. Tá? A própria norma recomenda que você use termômetro de 3 hastes, né? Termômetro tradicional. Não use o termômetro alicate para medição de SPDA, por favor. Okay? Isso se aplica para a indústria, se aplica para edificação comercial e residencial também. Ok? E tem um termômetro ali que é bem pequenininho, que o cara só pega lá na coluna, coloca uma fase, vai para a terra e mede. Pode. Olha só. Primeira coisa que você tem que pensar, o seu equipamento tem que ter calibração. É obrigatório, é o mínimo que você pode fazer é ter um equipamento calibrado, tá? Obrigatório. E outra, a norma recomenda o termômetro tradicional. Agora eu vou dar a minha opinião particular. Eu recomendo o que a norma recomenda, termômetro de 3 hastes. É nisso que eu confio, tá? Não conheço essa outra parte, esse outro equipamento. Alguns alunos me perguntam, eu digo para seguir a referência da norma, tá? Então a norma não prevê o uso daquele equipamento, né? E nem também de termômetro alicate. Então, eu recomendo que você use para SPDA o termômetro de 3 hastes, ok? Isso é a minha opinião, baseado também na recomendação da norma e ponto, tá? Minha opinião. Agora, se você quiser usar, você pode fica a seu critério, fica à vontade para usar, tá? Ok, então falei aí das medidas, né? No SPDA estrutural, isolado, agora vamos para o estrutural. Olha só, o SPDA estrutural, você, dependendo da estrutura, né? Se for em concreto armado, né? Você vai ter que fazer uma medição de continuidade no subsistema de descida, né? E aí você vai usar o miliomímetro, já falei aqui, um equipamento específico para essa medição de continuidade. E você vai ver agora, vamos lá, no caso em que você tem descidas naturais, que estão lá usando as armaduras dos pilares, as armaduras do concreto armado, tá? Aí você tem um galpão lá, você tem 20 pilares. Aí você tira diversas medições. 10 ficaram boas. Suponha que você tem 10, tá? 10 descidas. Uma ficou ruim. Será que você vai reprovar esse laudo por causa disso? De 10 descidas previstas em projeto, uma ficou ruim. Olha só, o que você tem que analisar? Vamos supor que a edificação lá tem 20 descidas e uma está ruim. Olha só, o projeto, se você fosse ter descidas calculadas para aquele perímetro, né? Analise o perímetro. Para aquele perímetro, quantas descidas de cabo ia ter que ter ali? Baseado no perímetro, você tem uma noção aí de que grau de risco 1, né? Aí nível de risco 1, você teria que ter talvez ali, vamos supor, 10 descidas. Você tem 20. Mas das 20, uma ficou ruim. Então você ainda tem 19, então boas. Teoricamente você tinha que ter 10. Então você não vai reprovar esse laudo por causa de uma descida, tá? Agora, você tem lá que no galpão industrial lá, você tem previsto aí talvez 10 descidas. E das 10, 8 ficaram ruins. Ficaram não satisfatórias, né? Medidas acima de 1, acima de 1. Então você tem que reprovar, tá? Então veja sempre aí, ó, quantidade de descidas, né? Apesar de ser estrutural, mas aquelas descidas estruturais estão representando as descidas também de acordo com o seu projeto, com o projeto que você tem, né? Então sempre faça essa comparação. Ó, de tantas descidas estruturais que eu medi, tantas deram ok, tantas não deram ok. Será que essas que deram ok seria suficiente para aquele perímetro, né? Se sim, você vai colocar seu laudo como satisfatório. Se não, você vai recomendar aí uma reforma, uma intervenção nessas descidas
naturais, né? Tem que envolver aí profissionais de civil para poder, né, mexer no concreto, mexer no pilar. Tudo isso aí tem que ser uma reforma muito bem planejada se você vê que tem problemas nas descidas estruturais da SPDA. Lembrando que a norma vai também pedir para fazer medições cruzadas, né? Você tem uma descida aqui, ela vai pedir para você cruzar essa descida aqui lá na captação com esse aterramento aqui, lá na conexão com o eletrodo de aterramento, né? Para fazer medições cruzadas e garantir a continuidade das descidas. Já falei sobre isso também em outras aulas sobre esse assunto. Então vamos aqui agora falar sobre o subsistema de aterramento, né? A mesma coisa se aplica, tá, pessoal? SPDA isolado, a mesma medição do subsistema de aterramento se aplica para o SPDA estrutural, tá? Você pode medir com continuidade, faltou um D aqui, faltou um D bem aqui, minúsculo. Continuidade entre os eletrodos, né? Quando você tem várias edificações, mede a continuidade entre elas de aterramento e mede apenas uma vez a resistência de aterramento principal, né? Da planta industrial. Ou você mede a resistência de aterramento individualmente para cada edificação. Você tem esses dois critérios aí a decidir quando você tem uma planta industrial muito grande, tá? Ok, então falamos aqui sobre a parte de medições. Dessa forma, nós cobrimos aqui os 3 pilares. Falamos do laudo de SPDA, que tem que ter documentação, tem que ser feita a inspeção visual e tem que ser feitas as medições. Cada uma dessas sessões aí nós vamos escrever, comentar no nosso laudo. Antes de te mostrar na prática aqui o laudo, eu vou falar um pouquinho agora sobre a parte comercial, né? Quanto cobrar pelo laudo? Obviamente eu vou estar dando aqui uma ideia, uma sugestão para cobrar, como cobrar por laudo de SPDA industrial. Não é regra, né? Não é verdade pura. Você, na sua região, tem que avaliar o seu mercado e tomar a sua decisão. Mas eu vou te dar uma noção aqui por onde começar. Primeiro, o que você tem que pensar? Quantas medições você vai ter? Quantas medições? Quantas medições de aterramento? Quantas medições de continuidade, de descida eu vou ter que ter? Outra coisa que você tem que avaliar, baseado nesse número, você pode multiplicar por um valor de base. Por exemplo, R$350 por ponto. Tá? Se você tem lá 10 medições, no mínimo R$3.500 esse laudo. Tá? Agora, o que mais você tem que pensar? Quantas edificações? Qual é a quantidade de edificações? Será que é uma siderúrgica que tem lá mais de 50 edificações? Ou será que é uma indústria que tem um galpão e um escritório de administração? Totalmente diferente, né? Então você tem que avaliar a quantidade de edificações, quantidade de dias trabalhados, sua equipe, quanto tempo, quantas pessoas, né? Deslocamento, se é na sua cidade, se é na cidade vizinha. Outra coisa muito importante, acesso à altura. Às vezes você dá um preço, nem foi lá no cliente, nem percebeu que tem que ter um acesso para você poder inspecionar a parte de captação da fábrica. Você vai ter que subir e não tem acesso, não tem escada. Como é que você vai fazer essa inspeção? Aí o cliente fala, você deu o preço, agora você se vira. Aluga aí uma plataforma elevatória, né? Aluga aí um caminhão Munk com cesta e você preveu esse custo? Não, né? Então cuidado na hora de fazer um orçamento, veja se vai ter acesso à altura, veja se o seu cliente vai ser responsável por esse escopo, né? Ou não, tá? Agora uma ideia bem geral, mais ou menos por galpão, né? Por estrutura de edificação industrial, você pode cobrar na faixa aí de R$3.500, né? Estou imaginando aqui um galpão industrial, tá, pessoal? Um galpão aí mais de 100 metros de comprimento, estrutura metálica, né? Captação natural, com descidas isoladas ou não, com malha de aterramento, né? Então, mais ou menos esse valor aqui. Agora, se você tem mais de um galpão, aí você coloca uma taxa de repetição de 50%. Como assim? Se ele tem 2 galpões, o primeiro você cobrou 3.500 e o segundo você não vai cobrar o mesmo valor, porque está repetindo, né? Talvez você não tenha que fazer uma medição de novo ali de aterramento, dependendo do método que você vai usar. Então você coloca uma taxa de repetição, né? 3.500, metade disso é o valor do outro galpão, né? Somando tudo aí, para 2 galpões aí você teria um pouco menos aí de R$6.000, né? 3.500 mais metade de 3.500, né? 1.750
daria aí quanto, pessoal? Ajuda na conta aí. Vai dar uns 4, 5 mil reais, talvez, por aí. Né? Sou muito ruim de conta, né? Não repara não. Então essa é uma ideia, tá? É apenas uma ideia de valores aí, varia com a sua região, mas essa é uma ideia e essa é uma forma, uma sugestão de como você vai cobrar pelos seus laudos de SPDA industrial. Agora sim, eu vou voltar aqui essa tela para cá e eu vou então agora te mostrar na íntegra, né? Não posso mostrar todos os detalhes porque o laudo pertence ao cliente, tenho que proteger os dados do cliente, mas eu vou te mostrar aqui de forma breve como é que fica o laudo SPDA industrial no final, como é que eu apresento como é que eu organizo essas informações aqui dos 3 pilares, né? Documentação, inspeção e medição, como é que eu organizo isso no documento final do laudo industrial. Bom, vim para o cantinho da tela aqui agora para te explicar e para te mostrar que esse laudo é um laudo modelo, tá? Foi baseado num laudo real, mas eu suprimi algumas informações aqui. Meu objetivo é te mostrar na prática como é que você representa essas informações, tá? Então tem uma capa aqui, laudo de SPDA, tem uma foto aqui da indústria do seu cliente, né? Por exemplo, aqui é uma siderúrgica, né? Você coloca os dados do cliente, siderúrgica, CNPJ, endereço, assinatura do engenheiro responsável, coloque o número da RT, coloque seus contatos aqui embaixo, tá? E aí você tem uma introdução. O objetivo tem por objetivo registrar a inspeção realizada pela empresa do sistema de SPDA, fornecer recomendações. Segundo tópico, coloque as normas que você está se baseando, né? As referências normativas, né? Principalmente NBR 5419/2015, né? Depois você faz uma breve introdução sobre a edificação, a planta industrial, né? Por exemplo, aqui, olha só, a usina é formada por vários blocos que constituem edificações individuais, né? Conforme eu comentei na aula aqui. As edificações são de uso industrial para geração de energia, transformação, manutenção. Aí você diz a finalidade de cada edificação, né? Por exemplo, as edificações estão localizadas numa área de alta exposição. Coloque aqui o documento, código do documento do projeto. Importantíssimo, você está chamando o projeto, se baseando no projeto, né? Aqui, por exemplo, a gente confirma que a usina se enquadra como nível 1 de proteção. Está avaliando a edificação, né? Os métodos são gaiola de Faraday e eletrogeométrico. Aqui nós comentamos também sobre estruturas metálicas, né? Várias edificações em estruturas metálicas encontram-se interligadas ao sistema de aterramento existente, formando um sistema de captação natural, conforme o projeto vigente e atual, e o projeto está aqui em anexo. Muito interessante falar também um pouquinho sobre a captação, tipo Franklin, quando houver, né? Falar sobre o SPDA, se é isolado ou não, se tem descidas em barra chata de alumínio e qual é o sistema de aterramento, né? Projeto SPDA, consta aqui um detalhamento agora sobre o projeto. É muito bom você listar todos os documentos que você recebeu do seu cliente, inclusive com o código certo do desenho, né, para você mostrar em que você está baseando esse laudo, tá? E depois aqui agora vem as considerações sobre a avaliação do SPDA, onde você cita aqui principalmente a parte 3 da NBR 5419, o item 7, manutenção, inspeção e documentação. Coloca aqui o período da inspeção, e aí você coloca agora aqui o que você está avaliando, né? Documentação, integridade física, inspeção visual, captação dos condutores, descidas, inspeção instrumentada do subsistema de aterramento e a especificação dos materiais empregados, né? Se está de qualidade ou não. Depois a gente entra aqui na apresentação da metodologia da medição de aterramento, apresenta o equipamento que foi utilizado com calibração em anexo, tá? Agora entra a avaliação da SPDA das instalações, tá? E aí você divide, lembra do que eu falei, parte por parte. É uma análise de uma edificação que pode ser várias na indústria, mas você analisa uma por uma. Então, 7.1, primeira edificação, é uma sala elétrica número 01. E agora vem os 3 pilares. Primeiro pilar, documentação técnica. Depois, deixa eu passar logo para o segundo, inspeção visual. Deixa eu passar logo aqui para o terceiro. Terceiro, medições. No caso aqui foi feita a medição da resistência de aterramento. Ok? 3 pilares. Agora vamos detalhar aqui os 3 pilares. Primeiro pilar, documentação. Como é que eu registro aqui? Primeiro,
Isso aqui está de acordo com a linha, o item 7, tá? Da NBR 5419. Está documentado a análise de risco? Aí eu marco aqui, adequado, não fornecido, ou então necessita adequação. Quando é que necessita adequação? Quando eu vejo que é um projeto antigo e houve alterações, então precisa adequar. Quando é que eu marco não fornecido? Quando não tem, o cliente não me deu, ou então ele não tem. Se ele me entregou, está tudo adequado, eu marco aqui que está adequado. Okay? A mesma coisa vem para o item B, desenhos, né? Tem desenhos? Está mostrando tudo, em escala, direitinho, material, posição. E o terceiro, tem registro histórico? Se tem, eu marco aqui adequado ou não. Então, dessa forma, eu registrei como é que eu vou deixar registrado o que o cliente tem de documentação técnica, tá? E agora vamos para o segundo pilar, inspeção visual. Eu tenho que mostrar os 3 subsistemas, lembra? Captação, descidas e aterramento. Então, por exemplo, eu vejo aqui o primeiro tópico sobre o sistema de captação. Já documento que existe o sistema de captação, está conforme o projeto. E aí eu observo aqui, por exemplo, uma não conformidade. Parte da malha foi removida. E aí eu coloco o quê? Uma foto. Importantíssimo, tá? Tá aqui a foto. Dá para ver aqui que está sem a malha de captação nesse trecho. Tá? Então, eu já coloco o número da não conformidade número 1, descrevo qual é o problema, a ausência da malha, descrevo a ação, executar complemento das partes faltantes da malha captura, e já coloco aqui a gravidade, ó, alta. Lembra lá da GUT? Ou então, eu coloquei um sistema mais simples aqui. Estou dizendo só se é alto ou se é baixo. No caso aqui é alto. Por que é alto? Porque está comprometendo o SPDA. Está faltando uma parte do SPDA. Então é grave, é alto. Tá? Coloco a foto, coloco a legenda da foto, né? Ausência parcial do sistema de captação. E agora eu venho para o meu segundo subsistema, descidas. E aqui mais uma vez, vejo que tem as descidas e vejo que uma delas está removida, né? Daí eu coloco aqui, ó, segunda não conformidade, descrição, ação e gravidade, tá? E coloco uma foto. Por último, sistema de aterramento, mais uma não conformidade na inspeção visual. Vejo aqui a terceira não conformidade, está tendo corrosão excessiva, né? Veja que eu já coloquei gravidade baixa, né? Coloco uma foto aí para registrar. E agora, por último, mais uma não conformidade, né? Tem mais uma aqui, número 4, né? A caixa de inspeção aqui está quebrada e sem tampa. Mais uma não conformidade, está aí a foto. E aí, por último, meu terceiro pilar, né? Meu terceiro ponto de atenção, a medição. Nesse caso, como eu tenho uma edificação com descidas isoladas, eu vou te mostrar aqui de novo uma foto que dá para ver. Aqui ele tem descidas isoladas, né? Tem descidas isoladas, então eu não preciso fazer a medição das descidas, né? Não estou usando colunas de concreto aí para descer, de descida. Então eu vou somente medir a resistência de aterramento. Nesse caso, nós optamos por medir pontualmente em cada edificação. Está aqui a medição da resistência. Muito importante, pessoal, um detalhe que eu esqueci de falar. Quando você colocar a medição, você coloca aqui a leitura, né? Está satisfatório. Coloque o número dessa medição. Coloque um código da medição. MA1, medição de aterramento 1. Bem simples. Mas o mais importante, coloque o local da medição. Mostre na planta. Uma vez eu já tive uma discussão com o fiscal do Ministério do Trabalho, porque um laudo não estava apresentando isso. E desde aquela data até hoje, eu aprendi que precisa. É um ponto que eles podem pegar no seu pé. Coloque sempre no desenho o local da medição. Registra o local da medição. Pode ser no documento, pode ser no anexo. Mas você tem que registrar o local da medição que você está fazendo, a sua medição para o seu laudo, tá? E aí, encerramos. Veja que aqui já é, olha só, já é a segundo ambiente, segunda edificação. Eu vou passar mais rápido aqui, porque é apenas uma repetição do que eu já vi, tá? Coloco ali parte de documentação, depois faço a inspeção visual da captação, faço da descida, faço do sistema de aterramento, meço aqui novamente a resistência de aterramento, mostro onde foi que eu fiz essa medição. Depois eu tenho as bombas d'água, registro a documentação, registro a inspeção visual do sistema de captação. Veja aqui que é tudo natural, né? É uma estrutura 100% metálica aqui, com descidas em estruturas metálicas. Tá? Captação estrutural, né? Captação natural. Descidas, sistema também natural de descidas. Né?
Você tem aqui, por exemplo, o sistema de aterramento. Fiz a medição do sistema de aterramento, coloquei aí ó, o ponto onde a gente fez essa medição. Tá? Por exemplo, agora os silos, né? Mais uma vez, documentação dessa parte da indústria. Faço a inspeção visual, né? Mais uma vez, um sistema totalmente metálico, né? Captação totalmente natural. Registro as descidas naturais desse projeto, estrutura totalmente metálica, tá? Vou colocar um pouquinho para cima aqui que está por cima do texto. Subsistema de aterramento, faça a medição da resistência de aterramento. Ah, por que não fez aqui a medição da continuidade? Esse é o caso particular que eu lhe mostrei, né? Você está vendo uma estrutura totalmente metálica, olha aqui, ó. Totalmente metálica. Não tem concreto. Não é armadura dentro de concreto. Então aqui você pode dispensar a medição da resistência de continuidade dessa descida. Você está vendo aí que é tudo metálico. Tudo é condutor. Não tem por que fazer um teste de continuidade aqui nesse momento, tá? Teste da resistência de aterramento, ok, fizemos a medição e registramos aqui a leitura, tá? E aí, pessoal, por diante, né? Tem aqui também uma chaminé, foi feita a leitura, medição de resistência de aterramento, tá? E por último, temos aqui um detalhamento da medição da resistência. Como nós fizemos uma medição de resistência com muito espaço disponível, né? Nós fomos aqui até 200 metros fazendo as leituras, né? Variando o eletrodo de tensão, exatamente de acordo com o método da NBR 15749. É isso mesmo? NBR, deixa eu ver aqui. NBR 15, cadê? 15749, é essa mesmo, né? Que estava até faltando aqui, olha só. O que é que ela fala? Medição de resistência de isolamento. De aterramento, desculpa. Ok? Tá aí, ó. Incluí agora, já estamos esquecendo dessa norma aí, principalmente, é importante, viu? Ok? Então, de acordo com essa norma aí, 15749, a gente fez aí várias medições, variamos o eletrodo, né, conforme já vimos aqui em outras aulas, e aí achamos o patamar dessa curva, tá? Ficou aqui na região de 4 ohms, por isso nós indicamos aqui o valor de 4 ohms como o valor encontrado para essa medição da primeira sala. E aí nós podemos detalhar isso também em outras salas, nas outras edificações. Por último, uma conclusão aqui, mostrando como aprovado o SPDA dessa área industrial. Ok? E a assinatura do engenheiro novamente. Então esse aí é o modelo de laudo de sistema de proteção contra descargas atmosféricas para uma indústria. Claro que pode ser uma indústria pequena, pode ser uma indústria grande, como essa aqui que está na foto. Varia. Não tenha medo de uma indústria grande. Como eu falei, parte por partes. Edificação por edificação. Não tem mistério nenhum, pessoal. E o mistério que tinha, eu já falei aqui nessa aula, estou entregando, ensinando tudo aqui para vocês, tá? Então, não tenha medo de pegar serviço complexo como esse, tá? Lembrando aí que o momento que nós estamos vivendo, nesse exato momento, uma pandemia, né? Estamos tendo uma crise de saúde no momento, mas em breve pode ser que se torne uma crise financeira. E agora, nesse momento, as indústrias, os seus clientes, eles vão contratar os serviços mais essenciais possíveis, né? Então, você tem que ter esse serviço aqui no seu portfólio. E pensando nisso, eu estou abrindo hoje, né, na quinta-feira, apenas hoje, dia 28 de maio de 2020, se você está vendo esse vídeo hoje aqui comigo, nessa transmissão ao vivo, você vai ter a oportunidade de adquirir o nosso treinamento Guia Laudo de SPDA, Guia Laudo de Aterramento SPDA, por um valor muito especial, um valor de desconto de 30%. Esse guia, esse treinamento é um curso online que te ensina não só o laudo de SPDA, mas também o laudo de aterramento para atendimento NR18, de canteiros de obra. É um mercado novo que talvez você não está explorando ainda, tá bom? Então é um treinamento muito focado, muito direto ao ponto, entrega o modelo de laudo, inclusive esse que eu estou mostrando aqui, vai ser disponível para os alunos desse curso, tá? Guia Laudo de Aterramento SPDA. Tenho certeza que alguns de vocês aí já são nossos alunos, muitos já estão tendo resultados financeiros muito positivos, né? Por exemplo, tem o caso do Gabriel, que faturou R$ 1.550 depois de 2 semanas que terminou o curso. É só colocar em prática, né? A gente ensina tanto a teoria como a prática, inclusive estratégia comercial. Então, se eu fosse você, eu não perdi essa chance de se capacitar, nesse momento, se preparar
para o que vai vir. Com certeza você vai ter demanda muito maior desse serviço, porque isso é obrigatório. Tá? Então, as empresas vão continuar contratando o que é obrigatório, o que é essencial. Tá bom? E hoje, nessa quinta-feira, dia 28 de maio de 2020, se você está vendo esse vídeo hoje, vai ter um link aqui na descrição desse vídeo. Esse link é promocional, com 30% de desconto. Se você está vendo outro dia, que não hoje, tá? Você vai ter o link também, mas é o link para o valor normal desse treinamento, tá? Então, de uma forma ou de outra, você pode procurar o link na descrição desse vídeo e vai ter acesso aí às informações desse curso. Guia, laudo de aterramento e SPDA. Lembrando que a SPDA, tanto de edificação predial, residencial, comercial e agora também industrial, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês, por estarem aqui comigo na transmissão ao vivo, comentando aí no chat, mandando suas dúvidas. Deixa seu like aqui nessa aula, nesse vídeo, compartilhe com seus colegas e você já sabe, semana que vem temos mais um episódio do Projeto Elétrico na Prática aqui para vocês. Um forte abraço e até semana que vem.